Abram lá a Bíblia de vocês em primeira carta de Pedro, capítulo 2, lá no final da Bíblia. Primeira de Pedro, capítulo 2. Todos acharam? Primeira de Pedro, capítulo 2, no finalzão da Bíblia. Se você abrir de trás para frente é melhor. Mas vamos lá, a gente vai ler a primeira de Pedro a partir do versículo 1, do capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês possam ir crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Legal. Beleza, nós lemos aí, galera, 1 de Pedro 2, do 1 ao 10, um pedação grande. Quem escreveu essa carta, como obviamente está no nome, foi o apóstolo Pedro. E desde o capítulo 1, do versículo 13, até essa partezinha que nós lemos, do versículo 2, do capítulo 2 até o versículo 10, o apóstolo Pedro está fazendo uma exortação a respeito de santidade. Ele começa a falar sobre a importância da gente viver uma vida santa, de viver uma vida comprometida com Deus, porque foi para isso que nós somos chamados. Foi por isso que Deus nos tirou da nossa antiga maneira de viver e nos trouxe para uma nova maneira de viver, uma maneira diferente da maneira como nós vivíamos anteriormente. Nós somos resgatados pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo preço que Ele pagou, o Cordeiro incontaminado de Deus, que pagou um preço para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui e pudéssemos estar adorando a Deus. Eu queria falar com vocês rapidamente sobre algumas coisas que o apóstolo Pedro fala nessa passagem, porque a partir do momento que nós somos gerados novamente por Deus, a partir do momento em que nós passamos pelo processo de conversão, que é o momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e começamos e temos uma mudança de mente. A mensagem de Jesus, ela traz uma mudança para a nossa mente, a gente começa então a ver o mundo de uma outra forma e desejamos andar da maneira como Ele nos propõe a andar. Eu acredito que é por aí que você está. Acho que a maioria de nós aqui já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e já passou por esse processo de conversão, de estar andando numa direção, na antiga maneira de viver, uma maneira desagradável a Deus, e de repente nós encontramos a Deus, talvez às vezes nem aqui na igreja, em um outro lugar, e aí nós começamos a andar numa direção diferente. Nós todos passamos por isso. E quando nós passamos por isso, nós somos gerados novamente por Deus. E a partir desse momento, que eu e você fomos gerados novamente por Deus depois do processo da conversão, algumas características começaram a compor a nossa vida. Características que antigamente a gente não tinha, coisas que antigamente não tinham nada a ver com a gente, mas que hoje fazem parte de nós. E essas características nos compõem como pessoas habilitadas a sermos adoradores. Hoje é a última semana que a gente está trabalhando com esse tema. Adoração entre nessa vibe, que nós falamos sobre maio e junho, muitas coisas. Na semana passada o Ale fez um apanhado, lembrando de algumas coisas que nós falamos. Falamos sobre adorar em espírito e em verdade, que é importante. Falamos sobre que a adoração ela precisa ser coração, razão e ação. Falamos a respeito de uma série de coisas nos geras, tratamos sobre uma série de assuntos. E hoje a gente vai tratar sobre algumas características que estão em nós, que o apóstolo Pedro ele fala, e que nos compõem e nos dão a possibilidade de sermos esses adoradores que Deus nos chamou para ser. E é importante que eu e você saibamos isso, saibamos quem nós somos diante de Deus. Você não entra aqui todos os sábados ou os domingos por acaso e nem vive a sua vida durante a semana
por ocasião. Você vive com uma razão especial e há algo em você que te qualifica, que te capacita para ser um adorador de Jesus Cristo. É legal, em 2 versículos, que são os versículos que eu quero ver com mais detalhes com vocês, o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte: vós sois. Como a gente já não é mais tão velho, essa linguagem não vai funcionar para nós, né? Eu ficar falando para vocês, vós sois, a gente vai falar você é. Então eu queria que você repetisse comigo 5 coisas que nós somos. Na verdade, fala pro... Ixi, eu não gosto disso, mas hoje a gente vai fazer. Fala pro cara do seu lado aí. Você é casa espiritual. Você é sacerdócio real e santo. Você é geração eleita. Você é nação santa. Você é povo adquirido. Legal. Prometo que eu vou tentar ao máximo nunca mais fazer isso, de falar para a pessoa do lado, tá? Mas beleza, galera. São 5 coisas que vocês disseram aí, que são coisas que o apóstolo Pedro ele fala nesses versículos que nós somos. Você é casa espiritual, você é sacerdócio real e santo, você é uma geração eleita, você faz parte de uma geração eleita, você é nação santa e você é povo adquirido de Deus. E eu queria ver algumas características dessas coisas com vocês, para que você tenha noção sobre o que elas significam. A primeira coisa que o apóstolo fala lá e a gente vai estudar, está lá em 1 de Pedro 2,5, ele fala: você é casa espiritual. Nós somos, galera, casa espiritual de Deus. No Antigo Testamento, antes de Jesus, as pessoas, para adorarem a Deus, elas precisavam, a galera de Israel, porque era a galera de Israel que cria no Deus que nós cremos. A galera ela precisava se deslocar todos os anos, isso quando o templo já estava construído, lá para Jerusalém, para que lá eles pudessem adorar a Deus. Lá eles iam, e aí eles cultuavam ao Senhor, e eram oferecidos sacrifícios que escondiam os pecados do povo. Era sempre assim. Então o cara, para ele poder adorar a Deus, ele precisava ir até o templo. E o templo ficava longe. Imagine você, tá aqui em São Paulo, e precisa ir, sei lá Israel é menor, né? Então deixa eu pensar uma cidade melhor. Mas sei lá, você precisa ir para Minas Gerais para adorar a Deus. Não é um negócio que você faz sempre. É um negócio que geralmente eles faziam em algumas festas durante o ano. Eram poucas vezes que eles iam até Jerusalém. O templo era o lugar de adoração. O templo era o lugar onde as pessoas precisavam se reunir para adorar a Deus lá. Só que quando Jesus Cristo ele veio sobre a terra, ele rompeu com essa estrutura templária, com essa ideia de você precisar ir até um lugar que era chamado de casa de Deus para você adorar ao Senhor. Quando Jesus ele chegou, ele rompeu com essa estrutura. Tanto que na passagem que nós lemos semana passada, em João 4, a mulher samaritana virou para Jesus, a gente nem vai abrir, que nós vamos abrir algumas outras. A mulher samaritana virou para Jesus e falou assim: olha, onde é que eu preciso ir para adorar a Deus? O meu povo adora aqui, o povo de Jerusalém diz que nós devemos ir lá no templo para adorar, onde é que a gente precisa adorar? E aí Jesus diz: olha, agora, a partir de agora, vem um momento que você não vai mais se preocupar com o lugar onde você vai adorar. Você vai se preocupar em adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Jesus rompeu com essa estrutura. E a partir de Jesus Cristo, eu e você nos tornamos casa espiritual. Nos tornamos o lugar onde Jesus vem e faz morada em nós. Eu queria ver isso na Bíblia. Abra lá em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 23, nós vamos ler. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, a partir do momento de Jesus, do sacrifício de Jesus, a partir desse momento, a gente não precisa mais ir para algum lugar para adorarmos a Deus. Nós não precisamos estar aqui neste lugar aos sábados e aos domingos e só aqui nós adoramos ao Senhor. Não. A partir de agora, o Senhor, e quando nós nos convertemos, o Senhor Jesus ele mora dentro de nós e nós podemos ser adoradores dele em qualquer lugar onde nós estivermos, contanto que o nosso coração esteja lá em espírito e em verdade para adorar a Deus. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença você pensar na sua vida, você precisando estar aqui neste lugar para adorar a Deus, só neste lugar. Mas quando você pensa que a sua vida e durante a sua semana você pode adorar a Deus também, isso pode transformar poderosamente a sua vida. Você é casa espiritual de Deus. E como casa espiritual de Deus, você também precisa cuidar melhor do seu corpo. Você precisa tomar cuidado para não usar o seu corpo para cometer pecados e até mesmo cuidar da sua saúde, né? Cuidar do seu físico, para que o seu corpo seja um templo do Espírito Santo bem cuidado. Então nós somos casa espiritual, casa de Deus.
é importante frisar uma coisa. Algumas pessoas, dentro dessa situação de eu falar, é casa espiritual de Deus, aqui não é casa de Deus, aqui é um lugar que a gente se reúne, as pessoas falam, então eu não preciso mais me reunir. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que é importante que a gente se reúna. Hebreus, lá no capítulo 10, o autor de Hebreus, ele fala, olha, é importante que vocês não deixem de se reunir. É importante que a gente esteja aqui, toda essa galera, louvando a Deus juntos, ouvindo a palavra, porque isso nos faz mais fortes. Quando eu estou com dificuldade, você vem e me apoia. Quando eu estou bem, eu vou lá e apoio você. Isso é importante, esse relacionamento a gente precisa ter. Mas aqui não é casa de Deus. A casa de Deus é você. E quando você vem aqui, nós nos reunimos, nós estamos cultuando a Deus como igreja. Você é casa espiritual do Senhor. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar para vocês. A segunda característica que eu quero ver com vocês é lá, você é sacerdócio santo e real. O apóstolo Pedro, ele fala isso em 2 versículos, no versículo 5 e no versículo 2. Um ele fala sacerdócio santo e outro ele fala sacerdócio real. E isso também tem uma relação com a maneira como as coisas eram tratadas antes da vinda de Jesus. No Antigo Testamento, existia uma galerinha que era separada e eles eram chamados de sacerdotes. Eles eram de uma tribo específica lá de Israel. E aqueles caras, eles eram os responsáveis por todo o cuidado do templo e pela adoração do templo. E eles eram da tribo de Levi, eles eram levitas. Até é legal hoje, se você pensar, às vezes quem canta, nem é tanto caso aqui, fala que é levita. Mas o cara que é mais legal que deveria falar que é levita é o cara que limpa o banheiro. O que seria muito engraçado, ele fala, eu sou levita também. Já que isso não tem nenhuma relação, na verdade. Mas seria engraçado, porque os caras que cuidavam da porta, que faziam essas coisas, eles também eram levitas. Beleza. Essa tribo tinha ainda uma galerinha mais seleta ainda, que era a galerinha que podia, uma vez ao ano, entrar lá no templo e ir no lugar santíssimo, que era o lugar onde ficava a arca da aliança. E essa pessoa ela ia lá uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados de todo mundo. Mas era um cara só, e era uma vez por ano. A partir do momento que Jesus ele veio, e ele esteve aqui nesta terra, e ele morreu na cruz, a partir do momento que ele morre na cruz, essa situação ela foi totalmente transformada. A partir do momento que Jesus morre na cruz, a palavra diz que o véu foi rasgado, e lá em Apocalipse 1, eu queria que você abrisse lá, no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 5, abra rapidinho lá. O apóstolo João ele fala o seguinte, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Ou seja, no versículo 6 o apóstolo João fala, a partir do momento do sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado do templo, não havia mais separação, e nós fomos transformados em sacerdotes reais, de realeza isso, sacerdotes santos. Qualquer um de nós hoje pode entrar diante da presença de Deus sem nenhum impedimento. E isso faz toda a diferença. Se você pensar que antigamente você precisava ter a sorte de ter nascido num determinado povo para poder viver lá no templo e poder ter a sorte talvez de entrar lá dentro do templo no lugar santíssimo, talvez por uma única vez na sua vida, hoje não. Hoje eu e você somos sacerdotes. E eu e você podemos adorar a Deus com liberdade. Jesus nos fez reis e sacerdotes para o adorar. Ou seja, você é um sacerdote de Deus. Você é alguém que pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser e aonde você quiser, porque você é casa espiritual. E isso muda muito a lógica daquilo que era vivido no passado e muitas vezes a lógica que nós temos na nossa cabeça. Quantas vezes talvez você já raciocinou, raciocinou da seguinte forma: eu vou adorar a Deus quando eu estiver lá na igreja, porque lá na igreja é o lugar de se adorar a Deus. Ou então, eu não vou fazer essa oração aqui, quem tem que orar são os líderes dos teens, quem tem que orar é o pastor. Não, que nem os meninos acontecem muito dos staffs. Não vou orar pela oferta, eu fico com vergonha. Quem sou eu para orar pela oferta? Não, nós somos reis e sacerdotes, preparados por Deus para o adorar aonde quer que nós estejamos. Então você é casa espiritual e você é sacerdócio santo e real. E a terceira característica que eu queria ver com vocês está lá no versículo 9 ainda de 1 de Pedro, capítulo 2. O apóstolo Pedro ele fala o seguinte: você é geração eleita.
E galera, como é bom nós podermos ter essa convicção de que nós fomos eleitos por Deus. Você não foi, você não está aqui hoje, e você não viveu a história que você tem com Cristo por acaso. Não foi por acaso que você, sei lá, nasceu numa determinada família, e as coisas foram acontecendo para que você, um determinado dia, por alguma situação, conhecesse a Cristo. Não, você foi eleito por Deus. Deus escolheu você. Assim como Jesus escolheu lá os 12 discípulos, lá na pegada da missão dele, quando ele estava chamando a galera, ele também escolheu você para fazer parte desta geração que ele tem levantado. Ele escolheu você, e mais do que escolher, ele estabeleceu você nesse tempo, porque esse tempo é o mais adequado para você viver. E ele colocou você, não por acaso, nessa família, porque é nessa família que você está que você vai poder influenciar e vai poder talvez levar outras vidas para Jesus. Não foi por acaso também que ele colocou você no meio dos amigos onde você está, porque é no meio desses amigos que você vai fazer a diferença. Você é geração eleita, geração escolhida pelo Senhor, que foi estabelecida no lugar onde você está, não por acaso, mas porque Deus assim estabeleceu, para fazer diferença, para ser um adorador no meio dessa galera e influenciar essa galera. Lá em João capítulo 15, queria que você abrisse rapidinho, e é o último versículo que nós vamos ver. João capítulo 15, no versículo 19. Jesus ele fala um negócio engraçado, que às vezes a gente lê esse versículo, e a gente sempre olha esse versículo pelo foco de perseguição, mas olha o que ele fala. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Ou seja, a gente sempre olha esse versículo analisando nessa vertente. Agora eu não vivo mais de acordo com essa sociedade, por isso que muitas vezes eu sou perseguido, que as coisas acontecem comigo. Mas repara o que Jesus fala. Ele fala, olha, vocês não são do mundo, não porque vocês, sei lá, foram muito inteligentes e fizeram uma escolha de estar comigo. Não, eu vos escolhi dentre o mundo. Eu fui lá e peguei você. Eu fui lá e peguei aquele outro. E fui formando a quarta característica. Você é a geração eleita. E a partir do momento que nós, como geração eleita, estamos juntos, nós fazemos parte da nação santa. Então você faz parte de uma nação santa. Um misturado de pessoas que está espalhado pelo mundo. Negros, brancos, índios, pobres, ricos, crianças, jovens, adultos, pessoas de todo tipo diferente, que foram separados por Deus, que foram santificados por Deus através do seu sangue. E quando a gente está junto, a gente está ligado aqui, e estamos ligados com qualquer pessoa ao redor do mundo, nós formamos o corpo de Cristo. E a partir daí, quando a gente está unido como corpo de Cristo, e a gente vive de fato nessa unidade, a gente ganha força para viver uma vida diferente, uma vida que impacta a nossa sociedade. Porque se a gente fizer as coisas sozinhos e andar sozinhos, nós não conseguimos, talvez, causar toda aquela transformação que a gente poderia causar se andarmos juntos. Por isso que Deus nos lembra disso. Vocês são nação santa. Quando vocês agem juntos, vocês são fortes. É que nem essa questão do Piauí. Se fosse, é o Naldo e a Tânia, de certo modo, o pastor Naldo e o pastor Tânia, que estão organizando, né? Se fossem só eles dois juntos, e não fosse toda a galera que vai, uns 50, né? Por aí? 42 que vão para lá. E se só eles tivessem que organizar toda essa questão de buscar alimentos e tudo mais, será que eles conseguiriam o impacto que vai ser causado quando essa galera, separada por Deus, eleita por Deus, nação santa, que vai lá nos representar, for lá com 29 toneladas e toda aquela galera para falar com mais gente, será que se eles fossem sozinhos eles iam alcançar? Não sei, talvez sim, talvez não, depende muito da graça de Deus. Mas quando a gente está junto, a gente é forte e nós podemos fazer mais. Então você precisa ter essa consciência. Nós vivemos num mundo hoje que é um mundo muito individualista. Você mete o teu fone e fica na tua vida ali, ouvindo a tua música, fazendo aquilo que te importa. Mas quando a gente está junto e a gente conhece a Cristo, a gente precisa ter essa noção de que eu preciso olhar para o outro, preciso conhecer o outro, preciso atender à necessidade do outro, porque eu sou uma geração eleita, sou casa espiritual, sou sacerdócio real e santa e faço parte de uma nação santa. Uma nação santa que precisa se apoiar para crescer. Beleza? Vocês ainda estão comigo aqui? Beleza. Então a gente é casa espiritual, sacerdócio real e santo, geração eleita, uma nação santa, e em último lugar, que eu queria destacar nesse texto, nós somos povo adquirido, povo de Deus. E isso, galera, precisa estar
bem claro nas nossas mentes, que nós somos um povo adquirido por Deus, e o preço que Jesus Cristo pagou para que nós pudéssemos estar diante da presença dele, não foi um preço que pode ser medido em prata e em ouro, foi um preço do próprio sangue dele, foi um preço de sacrifício, um preço de dor, e nós nunca podemos deixar de ter essa memória no nosso coração, para que a gente valorize isso, sabe? Às vezes a gente vai vivendo uma vida cristã, e vai vivendo dentro da igreja, e vai ganhando todo aquele aspecto de religiosidade que muitas vezes envolvem pessoas que estão há muito tempo na igreja. E aí vocês podem pensar, mas eu tenho 12, 13 anos, mas a maioria de vocês aqui cresceu a vida toda na igreja, cresceu ouvindo a palavra de Deus o tempo todo. Então aquelas coisas, elas estão lá na tua mente há muito tempo. Não existe história nova, e nem precisa existir na Bíblia para você. Você sabe tudo. E às vezes, à medida que a gente vai conhecendo todas essas coisas, o nosso coração vai perdendo aquela questão, aquele arder de entender não apenas intelectualmente, mas que existe algo ali por trás de verdade, existiu algo de verdade, existiu algo vivo ali por trás. E às vezes a gente fala, Jesus morreu na cruz, a gente fala para as pessoas, Jesus morreu na cruz em nosso lugar e tal, e fica um negócio vago. Mas não, galera, Jesus morreu na cruz e o preço que ele pagou foi um preço caro, foi um preço, sabe, pesado. Nós somos povo adquirido por causa daquele preço que ele pagou, e a gente não pode esquecer disso. Jesus ele escolheu, ele separou, e ele adquiriu o preço ele adquiriu as nossas vidas, pagando o preço mais pesado que poderia ser pago. Então, querido, você foi um povo adquirido, e não foi um povo adquirido por R$1,99, que alguém colou lá nas lojinhas de R$1,99 dos chineses lá, dos coreanos, falando R$30 e coisa assim, alguém foi lá e comprou, levou para casa. Não. Foi um cara que era Deus, é Deus na verdade, é Deus, se fez homem, se humilhou ao máximo, para que a gente tivesse a oportunidade de ter um caminho, e de estar diante dele, de ter uma vida diante dele, de viver como o povo adquirido por ele. Então, galera, essas 5 características que a gente conversou hoje, elas nos fazem, e elas nos dão a capacidade de sermos adoradores com excelência diante de Deus. Você é casa espiritual, você não depende de nenhum lugar para adorar a Deus, você pode adorar em qualquer lugar, na tua casa, lá na escola, como tem uns amigos meus aí, no banheiro do curso que eles fazem, tá ligado? O cara pode ser um adorador a Deus, louvar a Deus lá, e mais do que isso, com a vida dele, representar e adorar a Deus por onde quer que ele passar, porque ele é casa espiritual, ele é sacerdócio real e santo, nós todos podemos entrar diante da presença de Deus. Ou qualquer outra pessoa, qualquer líder, o seu líder de Gera, não tem nenhum benefício na presença de Deus a mais. Você, o mais novo aqui, pode entrar na presença de Deus da mesma maneira que o pastor Edson entra. Basta você ir lá e buscar, e ter comunhão com Deus, e ter intimidade. Não existe níveis na presença de Deus. Todos nós somos sacerdotes para adorar ao Senhor. Você é geração eleita, você não está por acaso aqui, você não foi chamado por acaso, você foi escolhido por Deus para estar onde você está em todos os lugares, não somente aqui, mas na tua casa, na tua família, entre os teus amigos. Você é nação santa, você não anda por aí sozinho, existem milhares de pessoas ao teu redor, aqui na igreja, e por onde quer que você andar, que conhecem a Cristo e que estão trilhando essa mesma trilha de vida com Cristo que você está tentando seguir. E nós precisamos nos apoiar para vivermos isso, vivermos essa unidade que uma nação proporciona. E nós somos um povo adquirido pelo Senhor, por um alto preço. E a gente precisa sempre se lembrar disso. E Deus nos fez, e Ele nos fez tudo isso, galera, com um propósito. E eu queria ler para vocês esse propósito, que está lá escondido nos versículos de 1 Pedro 2. 1 de Pedro 2 diz assim, no versículo 5. Se você quiser acompanhar, acho até melhor. Que aí se eu ler errado, você pega e grita aí. 1 de Pedro 2, 5. Na parte final, ele fala o seguinte, ele fala, vocês são como pedras vivas, edificados casa espiritual e sacerdócio santo, e aí vem o propósito da gente ser assim, para que a gente possa oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E lá no versículo 9, ele fala também um outro propósito, pelo qual nós somos adoradores, constituídos dessa forma. Nós somos adoradores e nós temos tudo isso para que nós anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, Deus ele nos fez adoradores dele, com essas características por um propósito, de oferecermos sacrifício espiritual da nossa vida a ele, e declararmos por onde quer que a gente andar, as virtudes dele